Hey, Brainstormer! Eu tô aqui com a Fudge. Ela não vai stay a aula inteira, mas... ela não vai stay a aula inteira, ela já vai sair. Viu? Falei? Ela saiu pela metade só, mas é o suficiente pra fazer o que eu quero fazer com a Fudge hoje. Porque o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai descobrir como que a gente fala ficar. Né, amor? Tira o rabo da frente pra gente. Olha que rabo mais majestoso. É muito majestoso o seu rabo, dona Fudge. Então a Fudge saiu, porque eu sabia que ela não ia ficar o tempo todo e a gente vai falar hoje de ficar. Mas antes da gente ficar falando de ficar, eu quero falar dessas pessoas aqui que ficam lindas e maravilhosas naquele lugar incrível na internet chamado Brainstorm Club. Brainstorm Club é o clube de inglês onde você participa e aprende inglês por R$10 no mês. No fim do vídeo eu vou falar mais dele. Mas eu quero falar pra você sobre ficar. Porque o que acontece? Ficar é uma palavra que tem muitos sentidos se a gente for pensar em português, né? Mas a gente não pensa nesse monte de sentido de português. Por quê? Porque a gente fala português, a gente não precisa pensar nesse monte de sentido quando a gente tá falando português. Porque, mano, é o jeito que a gente fala, né? Então, qual que é o rolê? Qual que é o... Nossa, vários pelos de Fudge voando aqui. Qual que é o rolê? Qual que é o esquema do ficar? Cola aqui na lousa, vem cá ver. Se liga só. A gente tem o ficar com várias possíveis ideias no português, certo? Entre elas, a gente tem a ideia do permanecer, que foi o ficar que eu falei no começo do vídeo, a Fudge não vai ficar o resto do vídeo inteiro. E a gente tem o ficar com a ideia de mudança. Como assim o ficar com a ideia de mudança? Fiquei triste. Eu não estava triste, daí eu fiquei triste. Então mudou. Mudou, né? Tava triste. Fiquei feliz. Mudou, certo? Então a gente tem esses dois ficar. Ou seja, a gente tem no português, em uma palavra, dois sentidos completamente opostos. Que um é permanecer e o outro é mudar. Outro dá a ideia de mudança. E vai ser igual no inglês? Não, não vai ser igual no inglês, claro que não. Inglês é outra língua. Desculpa, eu sei, a culpa não é minha nem sua. Qual que é o rolê disso daí no inglês? Se liga. O permanecer, a gente vai ter a ideia do stay. Porque a ideia do stay é essa ideia de se manter no lugar que você tava, se manter no jeito que tava, as coisas estão exatamente iguais. Então, a ideia do stay é a ideia de permanência, é a ideia de ficar e continuar, sabe? Estar naquele lugar e vai continuar. O passado do stay é stayed, ou seja, só colocar ed. E a ideia do ficar, que vai dar o sentido de mudança, a gente vai usar quem que a gente vai usar? Adivinha quem? É ele mesmo que você odeia. É o get. A gente vai usar o get quando a gente for dar a ideia do ficar com a ideia de mudança. Putz, sério? Vou ter que usar o get pra isso? Vai, entre outros. Se você quiser saber mais sobre o get, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre ele tá aparecendo aqui em cima. E o passado do get é got ou gotten. E aí você decide qual que você vai usar. Na real, não é bem você decide não, tá? Assiste o vídeo aqui pra você descobrir o que eu tô falando desse rolê do get. Então, presta atenção, porque o difícil disso não é o inglês. Porque são dois sentidos diferentes aí, né? O difícil disso é o português, porque a gente não pensa que tem sentidos diferentes. E por a gente não pensar que tem sentidos diferentes, a gente confunde as coisas tudo. Então, para você falar inglês bem, você tem que entender minimamente o português. Você tem que entender o que você tá dizendo no português para você achar a melhor relação dessa coisa no inglês. E é um saco fazer isso, porque no começo é trabalhoso, sabe? No começo é meio difícil, mas isso é uma coisa que você não vai passar se você entrar no Brainstorm Club.
Porque a ideia do Brainstorm Club é te ensinar inglês por um preço simbólico no mês de R$10. Tem coisa mais cara? Tem, super, mas 10 conto dá na mesma coisa do que 20, 50 e 100, juro pra você. Quer dizer, mais ou menos na mesma coisa, mas não vai aprender igual, sabe? Essa é a ideia. Porque a ideia do clube é essa, a ideia do clube é a gente desenvolver essa diferença de pensamento, essa forma diferente de entender a língua que a gente tá falando e analisar pra gente ver como que vai ficar na língua que a gente tá aprendendo. Isso é super importante, isso é uma das coisas que os meus alunos e todos os alunos que eu tive na minha vida mais esquecem de fazer. Por isso que eu presto tanta atenção nisso, por isso que eu dou tanta ênfase pra isso nas aulas do clube. Porque o clube tem aulas de toda semana, tem 2 aulas por semana no clube, tem desafio no clube, mano, tem desafio no clube, os desafios do clube são tão legal que eles te fazem estudar inglês de propósito, porque, né, você vai querer ganhar o desafio, e por que você vai querer ganhar o desafio? Por que ganha o desafio? Ganha uma aula de, uma aula de blá blá blá, é complicado, né, ganha uma hora de aula particular comigo, e animal, mesmo, estando no clube, você pode ganhar uma hora de aula particular comigo pra você usar o meu inglês do jeito que você quiser. Uau, né? Aham. Então, tipo, literalmente usar o meu inglês do jeito que você quiser. Se você quiser que eu traduza um bagulho pra você pro inglês, eu traduzo nessa hora, tá? É assim, sabe? Você tem 1 hora do meu inglês pra você fazer o que você quiser. Basicamente, isso é assim que, assim que funcionam os desafios, os challenges do clube. Então, dá uma olhada lá, velho, porque o clube tá mó da hora. Você vai aprender inglês de fato, de verdade. E é barato mesmo, porque é pra todo mundo poder ter acesso. E se você não tiver R$10 sobrando no mês, me manda um e-mail aqui, me contando por que você precisa do inglês e me contando a sua vida, como que é a sua vida, etc. E eu libero pra você o acesso pro clube. Porque eu não quero dinheiro, não é dinheiro que eu quero te ensinar inglês, eu quero melhorar esse país e eu quero melhorar tudo que existe aqui. Que retardada, mano. Então, o que a gente vai falar no fim do vídeo? Quem chegou até aqui, quem é o brainstormer maravilhoso que chegou até aqui, vai ser o pente da professora fica azul. Você viu, meninas, focou. O pente da professora fica azul. Vai ser isso que a gente vai falar. Se você quiser falar inglês, fala The teacher's come gets blue. Porque aí tem a ver também com o negócio. Porque o pente fica, porque ele não é azul, mas ele get blue. Ah, meu Deus do céu, a professora acha onde ensinar em qualquer lugar. Ah! Tá, então tá. Beijo, tchau, até amanhã. Retardada, mano. Não devia gravar vídeo quando eu tô assim.